Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Hello, Leela. Roger, I told you I was busy tonight. Well, just a minute, just a little minute. Flowers, see? That's very nice, Roger. Thank you. Now, if you'll just run along. I couldn't have lasted the evening without seeing you, Leela. You don't know what it's like to love somebody, to love anybody so much and so desperately. Look. Champagne. Just enough for 2 glasses. Now, that's not asking much, is it? Just spare me 5 minutes and have 1 drink with me. Roger, you are acting like a clod. A silly, stupid, sophomoric clod. I love you. Stop saying that. Like anyone would be, I am flattered by your fascination with me. Like any hot-blooded woman, I have simply wanted an object to crave. But you're not allowed. You're uninvited, an unfortunate slight. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. Eu sou Felipe Pereira, do Vortex Cultural e do Cine Alerta. Olá, Felipe. Obrigada por você estar conosco aqui antes da gente finalizar essa primeira temporada. Prazer, viu, querido, ter você. Opa, que isso, prazer é meu. Esses 2 meninos, menino e menina maravilhosos, são vocês dois. Obrigada, Felipe. Pra quem não sabe, o Felipe está conosco num podcast muito legal, que é logo lá no começo, quando nós começamos esse projeto, que é Os Monstros Estão na Rua Maple. Né? O podcast ficou muito bom mesmo. Pois é, e hoje nós iremos falar sobre o episódio The Chaser, que é o episódio número 31, dirigido pelo Douglas Hayes, baseado num roteiro do John Henry Collier, né, um conto dele. A adaptação é do Robert Presnell Jr. Isso mesmo. O Collier é um cara aí, quem gosta de ficção e quem gosta principalmente de novelas de terror, de suspense, e deve conhecer o cara. Ele foi um escritor muito influente nos anos 40, 50, e influenciou muita gente boa que veio depois, seja da literatura fantástica, seja da televisão, né? Então um cara aí bem importante. Robert Presnell Jr., esse roteiro, ele já tinha sido utilizado nos anos 50 em teatro filmado na TV americana, já tinha sido adaptado para a TV umas 2 vezes. Conta-se que o Selling apenas comprou o roteiro do cara e entregou na mão do Douglas Hayes sem fazer nenhuma alteração no roteiro que já tinha sido usado antes. As alterações acabaram sendo ao longo da produção, por N razões ali, que, né, ideias que vieram na cabeça do diretor, ideias ali que o pessoal da equipe técnica fez, e uma outra coisa que o Selling acabou mexendo também. Mas a princípio se usou o roteiro original do Presley em cima do conto do John Collier. O episódio foi ao ar no dia 13 de maio de 1960 e conta ali com o elenco principal o George Grizzard como Roger Shackleford, nome bem louco, o John McIntyre como professor A. Damon e a Patricia Barry como Leila. O que a gente sabe dessa galera? Do Douglas Hayes, assim, só para dar uma pincelada, ele é um diretor que a gente gostou muito do trabalho dele aqui, do que a gente pegou na primeira temporada, tá? Porque
A colaboração dele, por exemplo, no The After Hours é incrível, tá? Eu lembro que a gente elogiou muito ele. Ele realmente tem uma visão muito interessante, saca? Como ele grava os episódios, né? A gente pirou com The After Hours, né? Eu tava dando uma olhada também no MDB de alguns atores aqui, a Patricia Berry, né? Ela tem muita colaboração pra televisão, né? De coisas pra TV. Participou daquela série antiga das Panteras, por exemplo, né? Que eu assistia na minha juventude. Gostava bastante. Nossa, aí, saca, é um pessoal muito gabaritado. Tem uma coisa que esse episódio tem, eu acho que o Marcos vai concordar, não sei o Felipe, é que é muito bem atuado, né, episódio, né? O sentido de atuação é bem legal mesmo. É um elenco pequenininho, mas impressionantemente cada personagem tem seu momentinho. Até os coadjuvantes ali, aquela fila do telefone... São personagens muito característicos, mas, pô, o pessoal manda bem pra caramba, impressionante. O Douglas Reis, ele, como você mesmo falou, ele dirigiu vários episódios do Além da Imaginação, vários episódios que estão considerados entre os melhores. Ele era um cara que ele tinha uma característica, ele é um cara de televisão, né? Basicamente um diretor de TV com larga experiência, mas ele ficou famoso mesmo pelos episódios que ele dirigiu no Além da Imaginação. E ele tinha uma característica muito boa, que era o seguinte: ele trabalhava muito bem com o pessoal do design de produção, com o pessoal dos figurinos, o pessoal da cenografia. Ele vivia dando ideias, falava, não, troca isso daqui, faz esse cenário desse jeito. Ele tinha um domínio muito grande dessa questão toda do uso dos objetos e da cenografia para contar a história. E ele também se metia muito na parte da fotografia, ele também ia lá dar pitaco em tudo. Então era um cara que o Rod Serling tinha muita confiança nele. Ele entregava na mão do cara e falava, pode fazer que eu sei que vai dar certo. Inclusive, nesse episódio específico, ele acabou sugerindo algumas mudanças e introduzir algumas coisas em questão de cenografia. Por exemplo, a biblioteca, né? Em que o personagem aparece, que acabaram gerando um custo alto, né? Fazendo o episódio ficar muito mais caro. Mas os caras deram carta branca para ele e pagaram ali o que foi preciso, né? E você, Felipe, você escolheu o episódio, mas aí tu já tinha assistido, já tinha tido uma percepção interessante, ou foi uma primeira vez mesmo que tu assistiu? Cara, eu assisti esse e alguns outros da primeira temporada há muito tempo atrás, mas para ser bem sincero, eu não lembrava muito dele não. Eu me guiei mais pela sinopse do que qualquer outra coisa. Quando eu fui vendo que eu lembrei, na verdade, que eu já tinha visto. E, cara, é muito louco, né? Porque, enfim, eu acho que eu já falei isso nos outros episódios, provavelmente as outras pessoas também já falaram, os outros convidados também já falaram isso. Tipo, o Twilight Zone surpreende porque são episódios extremamente curtos e especialmente numa época como hoje, que a gente vê que até serviços de streaming e canais que geralmente fazem temporadas mais curtas, né, com 10, 11, às vezes até menos de 10 episódios, você vê capítulos cada vez maiores, né? A gente acabou de terminar, pelo menos na época da gravação, acabou de terminar Game of Thrones com episódios de quase 90 minutos e tal. É muito impressionante quando eles conseguem apresentar uma história sucinta e, cara, cheia de camadas, cheia de coisas pra você discutir, pra você apreciar. Aqui no Brasil, o episódio talvez tenha saído realmente como caçador. Mas uma coisa interessante que a gente pode colocar, que a gente tem um rol das curiosidades aqui, né? Não sabia disso, né? Veio ao meu conhecimento depois, que na verdade foi um episódio também de uma série de Tales from the Crypt, né? Os Contos da Cripta, né? Que olha só, eu achei isso uma coincidência, Felipe. É uma coisa meio assim, as estrelas se conjuminaram, porque é justamente o episódio que tem de novo o Andrew McCarthy, né, nessa reformulação lá, que é lá dos anos 90, tem o Andrew McCarthy e a Marielle Hemingway. Vou falar um pouquinho mais depois que o Marcos fizer a sinopse. Marcos, faz a sinopse então pra gente poder comentar um pouquinho sobre o episódio, querido. O jovem Roger Shackelford, ele é um carinha na casa dos 20 anos e ele está perdidamente, desesperadamente e estupidamente apaixonado pela bela jovem Leila. Ele está ao telefone tentando falar com ela, ela já desligou na cara dele umas 4, 5 vezes,
e um senhor que está na fila ali também, esperando para usar o telefone, e não conseguindo, porque o Roger não larga daquele telefone de jeito nenhum, apesar da moça não estar querendo atender, ele sugere para ele que ele vá procurar um determinado cara que vai resolver o problema dele, que o cara tem a solução para aquilo. O Roger vai até esse sujeito, que é um tal de professor A. Daemon, ou Daemon, né? É um senhor que ele trabalha num local que é uma espécie de livraria, biblioteca, né? Tem muitas estantes de livros, mas nessas estantes, nos vãos entre os livros, também tem frascos com poções. E ele sugere ao nosso amigo Roger uma poção que ele chama de limpadora de luvas, que resolve todos os problemas e custa apenas $1.000. O Roger entende que essa poção é uma poção que você usa para, digamos, eliminar pessoas, eliminar os problemas. Ele fala, não, eu quero uma poção aí pra garota que eu gosto se apaixonar por mim. Ele acaba comprando essa poção do professor Daemon, que ela custa bem mais barato do que a poção para eliminar problemas, que a poção para você fazer alguém se apaixonar custa $1, é bem baratinho, e o professor ainda fala que tá caro, $1. O Roger vai pegar essa poção e vai usá-la para tentar finalmente conquistar a sua amada, com consequências que ele não imagina quais serão, a gente vai descobrir ao longo do episódio. Bom, eu já vou explanar logo no seguinte, uma coisa que eu vejo o mérito do episódio enquanto produção, mas é um episódio que basicamente eu não gostei. Eu não gostei da temática, é uma coisa que eu venho criticando, né, e claro, elogiando muitas outras, né, que é um episódio que eu acho que tem um tom meio misógino, meio esquisito, assim. Primeiro que o cara é um stalker, né, que a gente tava comentando, né, se fosse hoje um episódio que se chamaria o Stalker, né, porque é um babaca stalker que não largava da mina. E aí depois foi lá, arrumou uma poção para que ela se apaixonasse por ele. Aí depois, quando ela se apaixona por ele, ele tá desinteressado pelo excesso, né, tanto que o boticário lá, esse homem aí que se chama A. Daemon, né, que parece pra mim até uma representação do demônio. Parece uma história fáustica também, de certa maneira. Mas não atinge, talvez, as mesmas cores, sei lá, do que essa versão lá do The Tales from the Crypt, né? Porque ali sim vai ter um desfecho que é mais merecedor desse tipo de personagem. Mas o lance eu achei um episódio interessante, basicamente. Não sei, hoje em dia talvez as pessoas falassem que é um clichê, uma história assim, mas com certeza na época eu acho que não era, né? Era uma coisa nova, né? Uma coisa incomum, né? Não conheço o trabalho desse escritor mesmo. Sei que ele parece que roteiriza algumas coisas interessantes, né? O cara que escreveu o conto original, ele também foi além de escritor, ele foi roteirista. Ele ajudou a escrever o roteiro, por exemplo, do filme do John Huston, Uma Aventura na África. É um roteiro não creditado, mas ele tá por trás da produção do roteiro. Era um cara, né, assim, importante. Hoje talvez não tão lembrado, mas um cara muito importante. Sobre essa questão dessa história, uma característica dos episódios do Twilight Zone, embora algumas temáticas sejam clichês, ele peque na representação de personagens e ele esteja meio preso a algumas limitações de má representação feminina, como você mesma falou, tem até um tom até certo ponto misógino. A mulher é um objeto ali, né? Meramente quase que um objeto que você quer e você pode descartar também, se você, enfim. São umas questões muito problemáticas. Agora, se tem uma qualidade em todos os episódios, é que estruturalmente é um negócio perfeito. Assim, do ponto do cara que tá na fila do telefone ser um cara que acredita em comprar as coisas por $1, ele vai influenciar o cara para ele ir atrás do cara e comprar essa poção por $1 também, e ter todo esse desenvolvimento, tudo é perfeitamente amarrado, né? Um negócio assim que você não encontra uma pontinha ali que você fala, né? Depois outras versões, né, até do Além da Imaginação, eles superam a série original na questão da representatividade, da discussão de questões importantes e tudo mais, que a série original fica a dever. O que ela não fica a dever é no fato dela ser estruturalmente sempre perfeita, tanto o roteiro quanto depois a produção, né, que esse episódio também ficou conhecido por conta do design de produção, da fotografia, que costuma ser meio que impecável, né, nos episódios, e também das atuações, né. Ele tem aquele padrão de qualidade em que tudo é estruturalmente perfeito. Ele talvez, como você mesmo falou, né, ele seja um episódio menos brilhante dentro do negócio por conta dele ser meio clichê e dele ter uma representação feminina que peca bastante, né? Não, então, cara, eu vou ser bem sincero, eu vi o episódio e eu acho que as questões
que ele peca são questões que ferem bastante a nossa ideia atual do que é uma representação de vários personagens, né? Acho que não é nem só a mulher, acho que a mulher ele peca mais, mas nos outros ele também acaba se equivocando, muito por essa questão de não se passar no nosso tempo e, enfim, o julgamento que ele acaba estabelecendo é bem diferente, muito por conta da época que ele foi lançado, né? Ele é de 1960 e eu lembro, por exemplo, de um monte de coisa que acontecia na série Jornada nas Estrelas, né? A do Kirk e do Spock ainda, lá do William Shatner. Cara, se você for ver, hoje em dia você se sente até incomodado, eu pelo menos me sinto, com a quantidade minúscula de roupa que as meninas normalmente usam nos episódios. Quase todos os episódios as garotas estão, sejam elas robôs, sejam elas androides, sejam elas alienígenas ou tripulantes da Enterprise, você vê elas com mini saias ou maiô, sabe? É uma representação bem escrota, mas que era extremamente comum na época e que, assim, a realidade é que com o tempo as coisas foram mudando. Jornada nas Estrelas acabou que nas outras encarnações também sexualizava bastante as mulheres, e acho que a única que não sexualiza tanto assim é essa nova aí, a Discovery, né? No final das contas, os produtores, né, por mais que fossem cabeças bem diferentes das 3 encarnações, né, da época da nova geração, que era mais ou menos a mesma que fez todos os derivados até a Enterprise, a Discovery é bem diferente e o pessoal da série clássica também é bem diferente. Eu até acho que esse episódio ele é bem mais tranquilo em relação a isso do que é a Jornada nas Estrelas, por exemplo, que é de 6, 7 anos pra frente, né? E assim, ao meu ver, essas questões de má representação, principalmente da mulher, é um atalho dentro do roteiro mesmo, né? Tipo, ele apela para uma questão arquetípica para mostrar o quanto uma escolha de compra e de tentativa de manipulação do personagem principal é errada. Então, no final das contas, a mulher ela é representada de uma maneira muito clichê, mas todo esse comportamento de grude que ela tem em cima do sujeito depois de tomar a poção é culpa do sujeito que faz isso. Porque o cara simplesmente não sabe o que ele quer. Ele primeiro não entende que ele não deve forçar a barra num relacionamento, ele não deve perseguir uma mulher sem que ela esteja retribuindo os gracejos dele. Ela fala não e ele passa por cima disso, ele ludibria ela, ele entrega faz ela tomar um negócio que ela não queria tomar. Ele praticamente obriga ela a tomar o champanhe lá com a poção. Tipo, ele não entende que não é não de jeito nenhum, precisa se esfregar isso na cara dele e, tipo assim, depois que acontece aquilo, ele começa a perceber e começa a ter as consequências desenroladas em cima dele mesmo, né? Eu acho que, assim, toda a questão a partir do momento que ela toma a poção faz com que ela se torne... Toda essa situação faz com que vira uma parada meio de conto de fadas ao contrário, né? Tipo, aliás, na verdade é um conto de fadas ipsis litteris, que normalmente você via lá, né, antes dos anos 60, os contos de fadas, as personagens femininas, elas normalmente eram as garotas reféns, né? Era aquele personagem feminino padrãozão escroto de mulher que depende do homem, de mulher que só conversa coisas relacionadas ao marido, ou ao futuro marido, ou o namorado, ou as pessoas que cortejam ela, né? Só que colocado sobre um ponto de vista diferente, né? De a coisa ser tão, entre aspas, perfeita e doce que estraga, né? Eu lembro que tem um episódio do Maluco no Pedaço que o Will Smith ele fala que ele quer casar com uma mulher que seja super boazinha com ele, que dê filhos pra ele, não sei o que. Tipo assim, aí ele chega em casa, ela faz massagem nos pés dele, os filhos são super bonzinhos, são muito parecidos com o Carlton. E aí, tipo assim, ela fala assim, você não quer fazer um sexo aqui antes da gente sair e conversar sobre os seus problemas, porque os meus não? E aí ele percebe, caraca, nossa, isso é tão merda. Eu quero que você
tenha cabelo desgrenhado, eu quero que você reclame de mim, eu quero que você seja humana, não que você seja uma boneca. Então, acho que até essa coisa da mulher ser o ideal, super grudenta, sobre não sei o que, ser uma bonequinha de porcelana, igual a Beth lá do Toy Story 1 e 2, e que vai ser provavelmente muito modificada no Toy Story 4, é meio que criticado. Então, tipo assim, eu não sei exatamente se a intenção dele era apelar pro clichê machista ou tentar desconstruir isso, entendeu? Não, eu entendo o que você está falando e concordo demais contigo. É claro que a gente, quando assiste uma série antiga, uma série dos anos 60, você tem que assistir entendendo que naquela época era o que o pessoal produzia, né? Tem todo um zeitgeist de como é que era o comportamento do homem e tal. Mas o problema é que a gente, principalmente eu, né, que sou eu quem fica apontando essas coisas normalmente, eu já vi representação de mulheres, assim, até muito mais problemáticas, vamos colocar assim, do que essa daí. Nesse caso, não é nem... porque tem roteiristas maravilhosos, tem Richard Matheson, Charles Belmont e muita gente boa trabalhando, mas você vai ver a representação da mulher, a mulher é uma esposa bitch, ou então ela só é boa quando ela é submissa e tal. A meu ver, assim, parece um episódio que me lembra muito um outro episódio que a gente assistiu e comentou. Aquele lá do escritor, que ele vai falando das coisas no gravador e vão aparecendo. Aparece para ele a mulher perfeita, como ele acha que é a mulher perfeita, e coisa da idealização da mulher, né? Então isso me incomoda e eu, apesar disso, acho o episódio interessante, mas assim, naquela que hoje em dia é complicado para mim assistir, você entende? Então eu concordo demais contigo nesse sentido. E o Twilight Zone tem isso que é uma fábula moral, né? Tá querendo ensinar alguma coisa, né? Então você vê que o personagem tá fazendo uma coisa extremamente incorreta, que ele vai pagar por isso. Até falando spoiler, porque, né, não tem problema, é tudo tão antigo. No Contos da Cripta, nesse episódio aí, que tem o Andrew McCarthy e tal, a Mariel Hemingway, ele compra essa poção do amor, que é de um senhorio, no caso, né, porque ele tá obcecado por essa mulher. Aí ela se torna uma mulher totalmente obcecada por ele, por agradá-lo, exatamente como acontece nessa situação, sabe, de a mulher ficar ali aos pés do cara. Posso massagear seu pé? Ai, querido, eu adoro ficar ajoelhada aqui aos seus pés. Então isso é meio foda, né? Nesse caso é interessante porque ele se fode no final, né? Ele pede essa poção, primeiro do amor. Quando ele vai pedir a poção, que é a poção da morte, aí ele se embanana com as taças e ele acaba se matando. E ele se fode duplamente porque quando ele acorda ali no que seria o além, né? Ele vai encontrar com quem? Com ela, que acabou ficando totalmente desesperada por ele ter morrido, né? E vai se matar também, encontrar com ele e vai ficar ligado a ele na eternidade. Então, de qualquer maneira, os dois episódios têm esse tom, né? De, ai, tô fudido, ai, essa mulher não sai do meu pé. Eu acho maneiro que a poção, ela funciona até no além-vida, né, cara? Porra, podia... É bem bizarro, né? Mas se é pra embarcar na brincadeira, né, da fantasia, a gente até compra essa narrativa, né? Mas é um lance, assim, que me lembra muito, né? Por isso também talvez que me incomode, eu peço desculpas, porque é muito o que falam da mulher, né? Tem muito isso, né? Esse estereótipo da namorada pegajosa, que não deixa o cara fazer nada, que blá, 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 você entendeu? Quando, na verdade, na realidade é homem que é muito sem noção, né, e tal, e a gente tem sei lá, né, tem feminicídio demais, né, acontecendo o tempo todo nesse país e no mundo. Mas assim, episódio interessante, de um diretor que eu tô apaixonada pelo diretor, assim mesmo, saca? Ele, o John Brent, entendeu? Uns caras que eu fiquei fascinada pelo trabalho, entendeu? Então, eu acho que vale a visita, nem que seja pra você pegar, assistir e depois assistir essa versão do Tales from the Crypt, né? Sei lá, o que você acha, Marcos? É interessante comparar, né, as várias... seria interessante, inclusive, ver também a adaptação dos anos 50. Essa deve ser difícil adoidado de conseguir, né, inclusive. Mas seria interessante fazer uma comparação entre as três abordagens. Seria bacana mesmo. Talvez uma outra coisa interessante de falar é que nesse episódio você tem essa coisa que é muito recorrente na série, de você ter uma entidade com poderes sobrenaturais, enfim, que é o elemento fantástico ali, né? E que ela fica observando as pessoas e dando alguma coisa ali que vai influenciar na vida delas. Às vezes, quando é uma pessoa que ela tem um bom coração, ela tem boas intenções, normalmente a entidade se aproxima ali meio que para corrigir, para ajudar. Ou mesmo quando a pessoa é uma pessoa boa, mas ela tá desencantada com a vida, tem isso em muitos episódios, né? A entidade chega e dá uma força pro cara retomar o caminho certo dele. E quando é um
um ser humano desprezível, como é o caso desse daí, a entidade, ela costuma, né, dar um empurrãozinho pro cara cair no abismo de uma vez, né? No caso desse episódio e em outros aí também que tem da série, né? Mas é interessante como esse mesmo personagem, essa mesma entidade, seja o demônio, seja um anjo, ou seja, uma outra entidade qualquer, como ela, de certa maneira, a gente vê como a mesma entidade, né? Só que ela vai tendo outras representações, né? Esse A-Daemon aí, que no final ele até aparece, né? Só comentando então, porque ele vai dar essa poção, como a gente falou, pra ela vai ficar, aí corta ali pra 6 meses, eles já estão inclusive casados, né, os dois, e ela tá lá todo naquele ritual, aos pés dele, blá blá blá, e ele tá enlouquecendo, uma hora ele fala, ai, preciso sair, abraça aí meu casaco, aí ela fica mesmo abraçando, né, abraça meu casaco, aí ele volta lá nesse A-Daemon, né, que é esse boticário, né, que é um visual interessantíssimo esse dessas estantes, né, uma sala coberta de estantes, foi ideia do Douglas Reis, né, inclusive, aí ele dá então essa outra poção, que é essa poção que ele chama de limpadora de luvas, né, eu acho que seria uma tradução mais interessante, como se fosse um limpador de mãos, na verdade, né? Que é como se você fosse lavar as mãos de alguma coisa, né? Eu acho que ficou estranho pra mim o negócio chamado de limpador de luvas. Mas aí nessa daí, no caso, não custa $1, como custou a poção do amor, né? Vai custar $1.000. Né? Então parece casamento, né? Porque casamento você paga menos pra casar do que pra separar, né? Mas aí ele vai voltar para casa, ele é orientado ali pelo boticário para ele dar logo então essa poção, porque senão ele acaba perdendo a coragem. Aí ele vai chegar novamente, olha só, gente, com flores, né, com champanhe, e vai falar com ela, né? Eu até pensei a dado momento que ele realmente se enrolar ali com as taças e acabar pegando a taça errada. Mas aí que vem a surpresa, ela mostra para ele que ela tá ali tricotando as meias de bebê, né? E ele deixa as taças cair no chão, né? E nossa, ele está condenado a essa mulher. Aí, ali, no caso, então, ele deixou a poção cair e ele meio que desmaia assim, nossa, esse vai ser meu destino agora, né? Então, ele acaba sendo punido e a gente vê ao fundo ali aquele cara, né, que é o boticário, fumando ali, observando tudo aquilo, e ele solta ali um halo ali, que é um coraçãozinho, né, e tal. E vem o Rod Serling, né, pra fazer a narração final dele. Eu até fiquei, what the fuck, né? Sr. Roger Shackelford, que descobriu nesta data tardia que o amor pode ser tão pegajoso quanto um barril de melaço, tão intragável quanto um pedaço de fermento estragado, e tão consumido quanto um incêndio de 6 alarmes, acho que é alarmes mesmo, em uma tenda de bambu e lona. Caso histórico de um amante que nunca deveria ter entrado na The Twilight Zone. Porra, né? Eu até falei, caralho, né? Ainda foi o Célio lá no final fazer essa narração, que ele tem narrações maravilhosas, né? E aberturas também. Mas assim, né? Apesar dos pesares, você entende ali que é uma comédia de humor negro, né? Que os caras estão fazendo, essa parte, né? Essa parte que eu acho mais complicada. Porque assim, também porque o lance lá que você falou da precificação do casamento e do divórcio, eu lembro que quando a gente gravou da Rua Merkel, tinha uma versão dos anos 90, né? Passava no SBT, esse negócio todo. Acho que eu não sei se esse episódio teve outras versões, acredito que não, porque vocês falaram que teve do Contos da Cripta, que foi mais ou menos a mesma época, mas se ele fosse feito nos anos 90, talvez esse lance da precificação de R$1.000 a mais para um negócio que simbolizaria o divórcio, R$1.000 não, 1.000 vezes mais o preço do casamento, que simbolizaria o divórcio, né? O divórcio é muito mais caro do que o casamento. Talvez fosse visto de uma outra forma, porque os anos 90 tiveram muitos divórcios, foi ali o começo, né, dessa desconstrução da imagem das pessoas desquitadas como pessoas fracassadas, né? Nos anos 60, o casamento era uma instituição ainda mais sólida do que é hoje em dia, do que era, por exemplo, nos anos 90. Mas assim, esse lance eu acho bem complicado, porque no final das contas ele acaba fazendo um julgamento de valor muito forte, né? Essa questão moral do mesmo sendo um conto de humor negro, é um bocado pesado, né? E sim, aí ele pesa a mão pra caraca pra mostrar a mulher como hiperdependente do sujeito. Esse negócio como se o casamento fosse uma prisão, né, e tal, né, pra ele, né? Ele vai ter que ficar casado. Talvez seja isso, uma crítica ao casamento, né?
a essa união que sei lá. Eu acho que é mais uma crítica à pessoa que entra num relacionamento idealizando as paradas, achando que a outra não é humana, né? Cara, todo mundo tem seus momentos ruins, né, cara? Você acha realmente que você vai casar com seu amado ou com sua amada e ele vai peidar cheiroso? Ele vai no banheiro, vai sair leite de rosa? Não, gente, as pessoas fedem, as pessoas suam, as pessoas perdem cabelo, tem caspa, tem um monte de coisa. O casamento, parte do casamento é isso também, sabe? Você tem que conviver com os defeitos da pessoa e amar ela com esses defeitos. Porque amar uma pessoa só pelas qualidades dela, porque ela é bonita, esse negócio, isso é uma balela escrota, assim... Nossa, não idealize as pessoas, pelo amor de Deus, não. A beleza passa, sabe? O casamento faz parte dessas coisas. Então, nem sei se a crítica dele é a instituição casamento, tanto que ele coloca lá que o casamento tem um preço X e o divórcio tem um preço 1000X. Mas... de qualquer forma, ele fala sobre esse lance de você idealizar as pessoas e bate de frente com esse lance do sujeito mimado. Porque o cara, no começo, ele ligava pra menina e insistia que ela atendesse mesmo que ela não quisesse. Ela desligou na cara dele 4 vezes. E depois, quando ele tem o que ele tanto queria, ele não consegue conviver com aquilo. Ele não gosta. Ué, irmão, o que você quer? É um homem mimado, né, e tal, né? Ele quer tudo que ele quer e quando ele consegue, desinteressa, né? Olha, hoje não precisa nem dessa poção, né? Quanto homem que tem isso, né? Eles fazem mais questão de conquistar e quando eles conquistam começam a só propalar defeitos, né? E tal. Não esqueço aquele vídeo de um idiota lá, até compartilhei, fiz questão de compartilhar, do cara que ele transava com a namorada sempre no escuro. Aí ele fala assim no tom mó dramático, sabe? Ele tá chocadíssimo. Que aí um dia ele foi transar com ela com luz acesa. Meu Deus, ela tem estria, a vida dele acabou. Ele terminou tudo com ela. Então, saca? Tem esse negócio do cara que nem é... Olha, às vezes acontece isso com um homem bonito, mas normalmente com muito homem feio, né? Que os caras, eles não têm espelho em casa, né? Eles querem uma perfeição da mulher que eles estão de sacanagem. Eles não têm perfeição nenhuma, às vezes, né? Eu li um mangá recentemente chamado Virgem Depois dos 30. Fala sobre um fenômeno lá no Japão muito bizarro. Angélica, até recomendo que depois vocês deem uma olhada. Acabou de ser lançado Virgem Depois dos 30. Eles falam sobre caras de meia idade. Aparentemente, de 4 solteiros no Japão com mais de 30 anos, um é virgem. E, cara, assim, é bizarro. Como os lugares onde eles trabalham com cuidado de idosos, a maioria. Tem alguns otakus que só se relacionam, entre aspas, mentalmente com personagens bidimensionais. E, cara, assim, uma problemática hoje em dia onde tem incel acontecendo e esse tipo de leitura tipo assim, é mega pesada, mas é mega atual. E assim, a realidade é que os incels, que é um negócio até que muita gente tem discutido por conta do que aconteceu em Suzano, né, no começo do ano e tal, que são os virgens involuntários, né, os involuntary celibatary, desculpa meu inglês macarrônico. Eles não são, que eu também sou assim. Eles não são incel, não são assim porque são virgens, tal. Alguns só se relacionam com mulheres basicamente ou à força ou pagando, sabe? Então, tipo assim, esse tipo de mentalidade é um negócio que está muito impregnado em alguns países. Algumas pessoas aqui no Brasil têm isso, no Japão tem, e nos Estados Unidos também tem. Esse comportamento desse menino é bastante desse jeito. Tipo assim, ele não consegue olhar pra si e ver que ele não é interessante o suficiente pra menina e nem conquistar ela pelos méritos próprios. E ele tenta forçar a barra como se fazendo as coisas daquele jeito, se obrigando ela, enfim, basicamente convencendo ela por meio da força, desse certo. E, cara, a gente viu que não deu. Né? Tanto não deu que a coisa foi pro vinagre e ele acabou, enfim, atingindo um lado dela extremamente chato e certamente machista. Você não tá errada, Angélica, óbvio que não. Sim. Mas, cara, é isso, né, cara? Você não deve ficar projetando nas pessoas qualquer tipo de comportamento e também deve enxergar quais são os seus defeitos pra conviver bem, né? Nem pra você ser um par ideal, é pra você conviver de maneira, sabe, ordeira dentro da sociedade. Ah, legal, Felipe. Gostei muito do que você falou. Perfeito o que vocês dois comentaram.
Eu acho que pra mim tá de bom tamanho, tá bem dissecado aí tudo que o episódio, tudo que ele diz e as discussões que ele traz também. Tá certo, então tá bom. Vamos lá então para a sessão de recomendações, sempre começando com o convidado. E aí, Felipe, você recomendaria alguma coisa que te recordasse assim, a temática, o que subverta essa temática? Fica à vontade. Eu recomendo o mangá que eu citei, né? O Virgem Depois dos 30, que fala sobre... acabou de ser lançado, né? Curtinho, tem acho que menos de 100 páginas, Angélica. Ele é aquele formatinho pequenininho, fala sobre essa problemática do Japão, né? E tem acho que mais de 2 milhões de virgens de meia idade, sabe? É um mangá documentário, na verdade. São 8 histórias e tem acho que uns 9 casos. Tem até a história de um ator pornô que se matou, que é o único que tem o nome dele dito no nome original dito no livro, né? No livro /mangá. Então tem isso e assim, a recomendação é, se você é homem, não seja um merda, sabe? Você pode esperar que a mulher ou o homem, caso você seja homossexual, retribua as coisas pra você. Não força nada, não. É melhor ser honesto e não ser um bosta. Exatamente, meu amigo. Concordo demais com você. E você, Marcos, qual que seria a sua recomendação? Pois é, é um filme que ele se aproxima talvez um pouco desse tema, mas não exatamente. Mas é um filme que eu gosto muito, eu nunca tinha tido oportunidade de indicá-lo, que é o Lars and the Real Girl, ou A Garota Ideal, que é um filme de 2007 com o Ryan Gosling e com a Emily Mortimer. E tem um pouco disso... Você gosta. Então, foi você que me indicou, inclusive. Eu acabei assistindo por tua causa e é um filme que eu acho muito interessante. Ele pega um pouco isso da pessoa que idealiza uma relação, idealiza de maneira errada, claro. E basicamente, para quem não assistiu o filme ainda, é um sujeito que, por ser extremamente tímido, ter dificuldade de relacionamentos ou ter sofrido desilusões, ele se apaixona por uma boneca, né? Boneca mesmo, manequim, enfim. Só que vai ter um percurso... Aquela boneca brasileira, né, cara? Isso. Só que vai ter um percurso desse personagem para ele perceber o absurdo disso e ele aos poucos, com a ajuda de pessoas de verdade, de uma pessoa que gosta realmente dele, inclusive, ele começar a perceber que ele tem que abandonar essa idealização e tentar se relacionar de verdade com as pessoas. Então o filme também tem esse percurso que o personagem faz, diferente do personagem do Twilight Zone, que é um cara escroque que não, né, acaba sendo punido. É bem interessante de assistir. É uma interpretação muito sensível do Ryan Gosling. Ele é um ator que nem sempre me agrada, mas nesse filme, por exemplo, eu gostei bastante da atuação dele. Que maneiro. Eu lembro que é muito interessante essa temática desse filme. Bom, na minha recomendação aqui, eu vou trazer um filme que eu adoro, porque é um diretor que eu gosto muito, que é o Takashi Miike. Ele é um diretor que tem muito essa temática, assim, do terror, né? Mas ele tem de tudo, ele não para de trabalhar. Já passou dos 100 créditos no IMDb. E ele tem um maravilhoso Audition, né? Que seria o Audição, que é um filme de 1999. Vai contar a história de um cara, que o cara é um empresário, e o cara, ele tá viúvo já faz alguns anos, né? Só que ele tem um amigo que ele trabalha ali com, né? Ele seleciona casting, né? Para as produções lá da televisão, e esse cara resolve ajudá-lo a fazer ali uma seleção falsa, aonde ele vai traçar um perfil de mulheres que na verdade ele está querendo arrumar um encontro para esse amigo dele, e aí todas as mulheres vão lá, vão falar sobre si, mulheres maravilhosas, ele vai declinando sempre, uma hora é um problema, outra hora é um problema. O Japão é um país bem conhecido pelo seu machismo, né, e tal, né, um filme que eu me senti, olha só, não é pra isso, acho que a intenção do filme não é essa, mas eu me senti extremamente vingada com esse filme, eu adoro ele, né, por quê? Porque o que vai acontecer? Vai aparecer uma moça maravilhosa, né, que o nome dela como é que é o nome dela? É Yamazaki Azami, né, e é uma mulher linda, jovem, muito mais jovem que ele, tem idade... Até fiquei com a impressão que ela tem idade para ser filha dele. É uma mulher que ela tem formação em balé. Ela acaba ali sendo uma mulher que o amigo dele seleciona, né? E aí ele vai convidá-la para jantar, vai começar um cortejo com ela. Essa mulher é uma mulher que era uma assassina, uma psicopata, daquelas assim de, saca, de que você atravessaria a rua com toda certeza, né? E esse homem vai encontrar
nas mãos dessa mulher o horror absoluto, né? Ou seja, né, ele é tão seletivo para arrumar mulheres, né? E ele, pra azar dele, olha só, arrumou uma bela psicopata. Então, é um filme que ele acaba, pra mim, até porque tem o Kiri durante o filme, que é, nossa, eu dei risada muito alto disso. É terrível, gente. Desculpem, quem for assistir, não me xinguem, né? Se você não tá acostumado com cinema muito gore, né? Com muita violência, mas ele se ferra de uma maneira inacreditável no filme. E é isso, né, cara? Eu acho que é um belo filme, né? Apesar da temática, que é uma temática bem pesada, né? Você com certeza deve conhecer, né, Felipe? O Marcos sei que também gosta. Não, eu gosto muito do Takashi Miike, mas é foda. Você vê 20 filmes do Takashi Miike que você não chegou nem no 10º da filmografia dele, tá ligado? Não, esse daí ele trabalha muito. Pô, mas é muito doido, cara. Eu gosto pra caralho dele. Ele é foda, né? Eu gosto muito do Audition. Sou muito apaixonada por alguns diretores japoneses, assim. O Takashi Miike, com certeza, é um deles, sabe? É um dos melhores episódios de Master of Horror, é o dele, saca? Então ele é o cara do gore e da violência, né? Então é muito interessante, mas lembrando para quem for aceitar a recomendação, que é um filme que tem cenas fortes, tá? Então, te prepara. Quem for, se prepara, tá? Porque o pessoal que vai ver Takashi Miike e não espera violência, né, cara? Não, é que tem muita gente que escuta esse cast que não conhece muito, assim, né? Essas temáticas de cinema, pode ter uma surpresa terrível aí. Não, gente, o Takashi Miike é o cara que ele é conhecido por cortar o braço dos atores dele de verdade. Então, o pessoal que sai maneta sai de verdade. É só ator do método. Tem um filme chamado acho que é Ruby Sparks, cara, não lembro o nome dele aqui no Brasil, que é parecido com o do Ryan Gosling, assim, mais ou menos, né? E o Marcos acabou de sugerir, que é o escritor, ele escreve uma menina e aí a garota sai do papel, enfim, também faz um inferno na vida dele. Só que, obviamente, ele problematiza mais algumas questões lá. Não é, tipo, super machista como é o episódio que a gente viu hoje. Ele é uma influência direta do episódio 36 de The Twilight Zone, o A World of His Own, que é esse que eu tô te falando do escritor que fica gravando as coisas, as mulheres aparecendo, mulher perfeita. Não sei se tu lembra desse episódio, é o último dessa temporada. Ah, lembro vagamente. Que doideira, velho. Mas é legal o Sparks, né? Mas eu quero agradecer aqui ao Felipe. Detalhe, né, Felipe? Te agradecer por você estar com a gente no começo e também estar com a gente no final, né? Porque ele tá chegando aqui nos últimos episódios da temporada. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho na internet, convidasse as pessoas a visitar, a ler seus textos, suas críticas. Fica à vontade, meu amigo. Opa, bom, primeiramente é um prazer, né? Eu estar conversando com vocês, adoro o Cine Masmorra, eu ouço pra caramba. Eu tava até conversando com a Angélica. Eu ouvi recentemente o Erotismo no Cinema lá, que estão vocês, tá o Douglas também, aquele rapaz que... Douglas sem camisa aqui em casa. Crocante, não é um negócio, né? O Douglas é crocante. Você tem que ver esse menino. Enfim, adoro o Cine Masmorra, acho a iniciativa de vocês com Além da Imaginação muito legal. E se vocês quiserem, se os ouvintes quiserem saber um pouco mais das minhas ideias, eu tô lá no vortexcultural.com.br. A gente acabou de gravar um podcast sobre Game of Thrones, que a gente falou mal pra caramba, ao contrário do podcasteros aí, que a Angélica participa de vez em quando, que porra, o pessoal é entendido, a gente não é entendido, a gente só falou mal, só ficou reclamando. Tem que ver o Rafael reclamando lá que, nossa, ficou chamando os bichos de cachorro, não sei o quê. E eu também tô no Cine Alerta, a gente também gravou muitos podcasts sobre o Game of Thrones e fala direto sobre os lançamentos da semana. E eu tenho um canal no YouTube da minha produtora, que é a Brisa de Cultura. A gente tem lançado mais coisas de música lá, clipes de artistas independentes. É isso, gente, é um prazer aí. Se quiser chamar de novo, só chamar. E tamo juntos. Tamo juntos, meu amigo. Por favor, ouvinte, vai lá visitar o Felipe, que é um amigaço da gente. Crítico muito legal de cinema, uma pessoa maravilhosa. Agradeço de coração a tua presença, amigo. Valeu. Aí agradecendo também ao Marcos pela participação mais uma vez, né, nessa odisseia de podcasts. E aí, Marcos, você quer deixar um recado final pra gente finalizar aqui, uma mensagem?
Ah, sim. A gente precisa olhar bastante pro outro, né? Entender o que o outro quer, o que o outro não quer. Deixar nossa idealização um pouco de lado e ter olhos abertos para poder enxergar integralmente a outra pessoa que tá perto ou a outra pessoa que pode não estar querendo estar perto da gente também. Bom a gente perceber quando é uma coisa e quando é outra, né? Então isso aí é uma das fórmulas da felicidade sua e de não encher a paciência dos outros. Parabéns. Com certeza. E chegando no finalzinho aqui, eu quero agradecer a você, ouvinte, por estar com a gente. Lembrando que a gente tem as nossas páginas lá no Facebook, que é Masmorra Cine e também Além da Imaginação Podcast. O nosso grupo, onde a gente troca ideias sobre os episódios, está crescendo muito o nosso grupo. Ele é um grupo muito legal para fãs de Além da Imaginação, que esse é o nome do grupo. E nos apadrinhar, tá? Seja nosso padrinho, seja nossa madrinha. Clica no link, doe algum valor, tá? Para que o nosso projeto consiga continuar. E é isso. A gente deixa um beijo para vocês e a gente se encontra no próximo episódio de Além da Imaginação. Beijo, tchau. Fiquem bem. Opa, tchau. Fiquem com Deus. Ou com a entidade que lhes convê. Que lhes convê.